No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 10 séries mais assistidas da Netflix e eu queria saber de você, qual delas você já assistiu e se elas realmente merecem estar nessa lista, nessa posição de mais assistidas. Então vem comigo, assiste o vídeo completo e eu conto com o seu comentário no final dele. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e a gente sabe que a Netflix não é um streaming muito transparente. Eles não revelam tanto assim os seus números. Mas no ano passado eles decidiram revelar, quais eram as suas produções mais assistidas até aquele momento. E eu sei que talvez eu esteja um pouquinho atrasado para fazer esse vídeo, porque isso faz alguns meses, foi do meio para o final do ano passado, mas vale a gente dar aquela relembrada, ver qual dessas séries a gente já assistiu e qual delas a gente esqueceu ou não quis assistir porque estava na modinha, estava todo mundo assistindo, agora de repente seja o momento, porque nenhuma delas está mais tão hypada assim. Algumas até que estão nas expectativas para as próximas temporadas, mas nesse momento que eu estou gravando e que você está assistindo esse vídeo no início de abril, nenhuma delas está sendo comentada o tempo todo na internet, então esse é o momento. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui, me segue nas redes sociais também, porque eu trago muito conteúdo por lá, enquanto eu começo aqui essa lista com uma série que eu nunca assisti e fiquei com muita vontade e acabei esquecendo, que é a Sweet Tooth. É muito difícil falar esse nome pra mim. Essa é uma série que é adaptada das histórias em quadrinhos da DC Comics e que foi produzida pelo Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro da Marvel. Ela foi assistida por nada menos do que 60 milhões de contas diferentes no mundo inteiro. Não sei se é no mundo inteiro ou se é só nos Estados Unidos, agora eu falei aqui com vocês, mas eu acho que é no mundo inteiro sim, e ela tem uma aprovação no Rotten Tomatoes de 97% da crítica e de 88% do público. O que essas porcentagens significam? Eu vou falar dessas porcentagens de todas as séries aqui da lista. Essa porcentagem do Rotten Tomatoes, eu vou falar por cima, tá? Eu espero não estar enganado aqui, mas caso você não conheça, é um site de crítica, que tanto tem críticos profissionais, dando suas notas, suas aprovações ou reprovações, quanto a própria audiência, o próprio público também pode fazer esses votos. Só que ser aprovada por 97% não significa que ela tem uma nota 9,7 de 10, não é isso. Significa que 97% dos críticos que assistiram aprovaram. Falaram, a série está aprovada. A nota é outra coisa, é uma outra métrica usada. Então é basicamente um curtir ou um não curtir, um like ou um dislike. É basicamente isso. Então significa que 97% dos críticos que assistiram curtiram, deram um like em Sweet Tooth e apenas 3% deram um dislike. E falando do público, 88% curtiu e 12% não curtiu. Quase que eu falei bosta aqui. Entenderam mais ou menos a métrica? Que é assim mais ou menos que funciona o Rotten Tomatoes. E aí a gente pode ter uma noção se muita gente gostou, muita gente não gostou. Não necessariamente falando que foi a melhor série que viu ou a pior. Se bem que quando ela não tem tanta aprovação, quando ela é muito reprovada, normalmente é porque ela foi a pior. E do que essa série fala? Ela basicamente é um futuro distópico, um mundo pós-apocalíptico, onde aconteceu um monte de coisa, o humano foi muito tóxico para o planeta, até aí a realidade está batendo, mas aí a natureza do planeta encontrou um meio de nos eliminar. Como? Com Covid? Não. Uma outra coisa que veio depois, porque eu acho que o Covid foi uma tentativa do planeta expulsar a gente daqui. Quase conseguiram. Mas eles lançaram uma doença que matou uma galera e poucas pessoas sobreviveram e tal, mas o ser humano ele foi meio que se adaptando. E aí, em algum momento do futuro, algumas crianças acabaram nascendo híbridas. O que são as crianças híbridas? São metade humanas e metade alguns animais. E a gente acompanhando a história de um menininho principal, que ele é um menino barra cervo. Então ele tem chifres, tem algumas características de um cervo também, apesar de ser um humano. Na verdade ele não é humano, ele é chamado assim, de híbrido mesmo. Só que tem uma galera escrota dos seres humanos que sempre existiu e que mesmo no mundo pós-apocalíptico vai continuar acontecendo. Eles começaram a se sentir ameaçados por esses híbridos, falando que era uma maldição, que era isso, que era aquilo, e começaram a caçar essas crianças que nasceram diferentes. E aí esse menino, ele meio que fica isolado na casa dele, tentando fugir, e acaba sendo salvo também por um cara que é um humano, que ele é um ex-jogador de futebol americano, mas que sente uma simpatia ali por esse menino cervo, e eles acabam ficando juntos e saem em uma jornada aí pelo mundo em busca de um lugar onde seja seguro para essas crianças que nasceram híbridas. O menininho se chama Gus, e ele é cheio de esperança e de otimismo, e o jogador de futebol americano, o ex-jogador, se chama Tommy, que é um cara que já não tem tanta esperança assim na humanidade, mas que eles acabam se apegando, mesmo sendo muito diferentes, e criando uma linda amizade entre eles. Então tem muito misticismo nessa série, mas tem muita amizade, tem uma lição bonita também, tem muita ação, muito perigo, muito mistério também,
também, que vai envolvendo do porquê que essas crianças nasceram híbridas, né? O que aconteceu no planeta, o que aconteceu com essa nova espécie, e tem todas essas coisas que são tratadas nessa primeira temporada e que mais de 60 milhões de pessoas assistiram. Então já coloca aí na sua contagem, essa você assistiu ou não assistiu? Né? Eu, por enquanto, ainda não vi, mas eu me interessei muito na época, o trailer é muito bonitinho, desperta a vontade de assistir e com certeza é uma que eu vou colocar de volta na minha lista. A próxima da lista é uma minissérie dessa vez, que é o Gambito da Rainha, né? O The Queen's Gambit, que foi assistida por 62 milhões de pessoas, né? 62 milhões de contas diferentes, 2 milhões apenas a mais do que Sweet Tooth. O Gambito da Rainha teve uma aprovação da crítica bem parecida, com 96%, diferente da audiência, que apenas 53% aprovaram, deram like nessa série. E ela realmente, eu assisti, essa pelo menos é uma que eu vi, e ela realmente é uma história que é muito para produção, para ganhar prêmios, não é para, sabe, atrair audiência, não é para isso. Muita gente gosta e aí convida outras pessoas para assistir assim que a série se torna popular, né? Fala, mano, você tem que assistir essa série. Só que nem todo mundo que assiste vai realmente gostar, porque é uma série parada. Desculpa aos jogadores e amantes do xadrez, minha intenção não é ofender, mas é uma minissérie sobre xadrez, cara. Não tem como ter uma ação, não tem como ter um suspense, um negócio, meu Deus, e tá tenso, eu preciso ver. Não, são 9, acho que são 9 episódios. 9 episódios de 1 hora, mais ou menos, cada um, de uma mulher jogando xadrez e bolando novas estratégias, tentando ganhar campeonatos, etc. Ela tem toda uma história triste, passou por orfanato, né, em uma época antiga, então tem várias coisas ali que são interessantes. Eu gostei muito da série, me despertou até uma vontade de jogar xadrez, inclusive muita gente diz que teve essa vontade também, tanto que a procura pelo jogo de xadrez, cursos de xadrez, como aprender, estratégias, um monte de coisa, cresceu tipo, muito a procura depois da série. Então ela desperta isso realmente na gente. Mas ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. E ela, como eu disse, traz a história disso mesmo. É a Beth Harmon, ela tem 22 anos de idade e ela desde criança se interessou por xadrez, porque quando ela vivia no orfanato, ela acabou jogando ali com o zelador desse orfanato, ele ensinou para ela como que jogava, ela foi aprendendo estratégias, foi lendo muita coisa sobre xadrez e foi crescendo com esse conhecimento, com essa vontade de se tornar uma mestra, acho que tem um nome específico para isso, mas eu não vou saber falar agora. Então, no auge dos seus 22 anos ali, que é no tempo atual da série, ela entra em campeonatos, desafia grandes campeões que vencem há anos de vários outros países, da Rússia, de um monte de lugar, para tentar ser a maior vencedora de xadrez de todos os tempos. E aí, o que eu achei? Eu achei que é uma minissérie muito boa, que vale sim realmente a pena assistir ela, e como eu disse, desperta essa vontade da gente jogar xadrez. Mas conforme o tempo vai passando, e tem que ver o quanto que tem que estudar, e as fórmulas, a jogada, as defesa tripla, defesa... Aí eu já cansei, já só de assistir a série. Então, até eu comecei com vontade, quando eu terminei o último episódio eu já tava sem. Porque é muito complicado, xadrez tem que estudar realmente bastante. Mas ainda assim, se tornou bem interessante a história. Porque não é só sobre xadrez, é sobre a jornada da personagem também, até ela enfrentar os maiores campeões de xadrez da história. Então, atualizando a conta aí, né? Sweet Tooth e Gambito da Rainha, qual dessas você assistiu? Vai anotando aí pra comentar no final do vídeo, porque a próxima da lista é um que é documentário, que é a Máfia dos Tigres, que se eu não me engano já tem 2 temporadas, mas o que eu vou falar é sobre a primeira. Ela lançou, se eu não me engano, no final de 2019, começo de 2020, que foi quando tava explodindo a pandemia no mundo. Então, foi meio que casou com o momento que estava todo mundo ficando em casa. E aí foi uma novidade que chegou no catálogo e todo mundo assistiu e acabou chegando aí no número de 64 milhões de contas que assistiram, 2 milhões a mais do que a anterior também. Só que diferente das outras, essa já tem uma aprovação um pouco mais questionável, né? Porque apenas 41% da crítica gostou, enquanto 58% da audiência curtiu essa série documental, né? Primeiro caso aqui de que a audiência gostou mais do que a crítica. E ela conta a história, eu já ouvi falar, mas eu nunca me interessei tanto até o momento que eu assisti o trailer e li a sinopse para poder falar aqui para vocês. Ela traz a história do Joey Exotic, ele era conhecido assim, que era um cara que é apaixonado, mano, por animais selvagens, principalmente por felinos, tigres e coisas, animais grandes e tal, e ele criava vários na casa dele, no cativeiro e tal, não sei o que, e ele brinca, ele fala que aprende muito com esses animais, que é um amor genuíno, que não sei o que, só que algumas pessoas meio que contestam isso, porque os animais ficam presos, né, não estão na selva. Inclusive no trailer é comentado, né, na série também vai comentar, é claro, que existem mais tigres em cativeiro no mundo do que soltos na selva. Olha que doido isso. Então isso meio que chama a atenção das pessoas, inclusive da Carole Baskin, que é uma mulher que começa a ir contra o Joey e leva ele pra justiça, porque ele tá prendendo os animais ali também, e ele é acusado de assassinato, não sei se tem alguma coisa a ver com os tigres também, se ele usou os tigres para matar alguém. No trailer e na sinopse não explica muito bem isso, mas mostra, é documental, então é tudo real. Mostra os tigres, ele brincando com os tigres, todas as coisas acontecendo, e cara, eu achei que deve ser interessante. Mas
a aprovação, tanto da audiência quanto da crítica, não é tão boa assim. Então você que já assistiu, me conta também nos comentários depois se realmente vale a pena perder meu tempinho para assistir alguns episódios dessa série. Ainda na casa dos 60 milhões, temos a próxima aqui da lista, que é La Casa de Papel, que em inglês é Money Heist, né? O assalto do dinheiro, seria basicamente isso. Que é uma série espanhola que fez muito sucesso, não era originalmente da Netflix, né? Era do Antena 3, se não me engano, que é um canal da Espanha, mas que foi comprado pela Netflix as 2 primeiras temporadas, que era uma só, a Netflix reeditou, e depois fez mais 400, que eu já perdi as contas. La Casa de Papel já acabou, foi uma explosão, né? Foi um vício, uma epidemia de La Casa de Papel no mundo inteiro e chegou ao total de 65 milhões de contas assistidas. Eu não sei se isso conta de todas as temporadas, só das primeiras, eu não sei qual que foi o critério que a Netflix usou para colocar ela aqui dentro da lista. Mas, apesar dos comentários de muita gente falar que é mó novelão, não consegui assistir, que eu entendo tudo bem, tá tudo tranquilo, mas a crítica aprovou com 94%. Enquanto o público, que é um pouquinho mais criterioso, aparentemente, só 78% aprovou no Rotten Tomatoes. Na Casa de Papel, eu sei que todo mundo conhece a história, então vou falar aqui rapidinho. É um grupo de uma galera ali que se junta com o plano do professor, que é um cara que pensou num plano há anos, para roubar a Casa da Moeda da Espanha, na verdade, ia falar errado. Então eles se juntam ali, mas para não criar um vínculo pessoal, para não dar nada errado no plano, que eles ficaram meses trabalhando em cima do plano, eles se chamam com nomes de cidades, com codinomes, né, apelidos, para que eles não criem vínculos e que nada atrapalhe ali no momento do assalto, quando eles forem fazer mesmo. Então é basicamente isso, eles usam a máscara do Salvador Dalí, que tá aqui, ó, escondido no chapeuzinho do The Blacklist e tal, e é uma série espanhola, o que por si só muita gente associa com novela do SBT, né, porque tem uma linguagem espanhola, por mais que no SBT tivesse a dublagem em português, mas vocês me entenderam. E até pela sua produção também, o jeito que a série foi feita e tudo mais, pode dar essa sensação. Eu gosto. Aí, se vocês vão discordar do meu gosto ou não, é outra coisa. Eu gosto pra caramba. Teve as suas enrolações, seus momentos ruins. Eu acho que eles erraram em muitas decisões da série, mas que teve um começo muito bom, um desenvolvimento bom, apesar de alguns momentos de encheção de linguiça, e um final maravilhoso. Gosto pra caramba, sofri com algumas mortes e recomendo pra todo mundo pelo menos tentar assistir. Aproveita que muita gente, eu ouvi falando que não assistia justamente por causa do que eu falei, que era o hype, que era a modinha e tal. Acabou a modinha, a série acabou, então dá uma chance agora, né, só pra ver se realmente é boa. Assiste os primeiros episódios ali. Se você não gostar dos primeiros episódios, você não vai gostar da série. Assiste uns 2, 3. Se você não gostar desses, você não vai gostar, pode ter certeza. Mas essa então está aqui na 7ª posição da lista, então já são 4. Qual delas você já assistiu? Tá anotando? Então vamos para a próxima. Que ocupa a 6ª posição aqui, e de toda essa lista é a minha preferida, que é a Bagulhos Estranhos, a Coisas Estranhas, ou como a gente mais conhece, Stranger Things, o nosso mundo invertido, com a Eleven e toda a turma ali do Dungeons and Dragons. Stranger Things tem as notas extremamente altas no Rotten Tomatoes, com 93% de aprovação da crítica e 91% de aprovação do público. E chegou já a ser assistido por 67 milhões de contas. E de novo, não sei qual foi o critério que a Netflix usou aqui, se é só da primeira temporada ou se é das 3 que tem até o momento. E aí eu falei pra vocês, né, não é séries modinhas aqui da lista. Stranger Things é um pouco modinha, ela tem os seus momentos de hype, mas é só quando sai um trailer ou quando a temporada lança. E como a próxima temporada agora eu esqueci a data, mas tá acho que pra junho, julho, ainda falta um pouquinho, então nesse momento desse vídeo, se você nunca assistiu, é o momento de você dar uma chance. Porque, mano, ela é realmente boa. É só você ver a aprovação que eu acabei de mostrar pra vocês. O público e a crítica, quando os dois concordam, é porque o negócio realmente é muito bom. E caso você ainda não conheça, Stranger Things conta a história de uma cidade ali de Hawkins, que é uma cidade do interior, uma cidade bem tranquila, pacata, que os crimes não acontecem, mas que de repente, sem querer, um menino some, ele desaparece. E aí as famílias e toda a cidade começam a ir atrás para procurar, e a mãe desse menino começa a sentir a presença dele na casa e tal, começa a buscar ele loucamente para tentar encontrar onde ele foi parar. E enquanto isso, uma nova menina misteriosa chega na cidade, que é a Eleven, que ela mal sabe falar direito, tá careca e tem uns poderes paranormais ali um pouco diferentes. E a Eleven acaba sendo encontrada por outros 3 meninos, mais ou menos da idade dela, ali 10, 11 anos, que eram amigos do Will. O Will é o menino que some. Então a gente vê o Mike, o Dustin e o Lucas, que são os 3 amigos que estão investigando a cidade por conta própria, acabam encontrando a Eleven e fazem essa parceria entre as crianças para tentar achar o amigo desaparecido também. Então ela é uma série que, apesar de ter um elenco infantil, né, como protagonista principalmente, é uma série adulta, porque ela é meio
não é terror, mas ela é puxada para um suspense, para um mistério, sabe? Os monstros que eles enfrentam, tem um mundo invertido, tem todo um negócio que, cara, é muito legal e prende realmente. E que, diga-se de passagem, tem uma evolução muito boa. Tem gente que não gosta muito da segunda e terceira temporada, mas eu particularmente adoro. Um ou outro episódio eu olho, putz, não precisava ter, se tivesse não tivesse, não faria falta e tal, mas no geral são ótimas temporadas, as três. Cada um tratando de um assunto um pouco diferente, o elenco vai amadurecendo, vai crescendo, a gente vai acompanhando esse crescimento também, e a quarta temporada logo chega aí, que eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer dessa vez. Então dá essa chancezinha se você ainda não deu, tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai me agradecer, na verdade, depois. Então chegamos aqui na metadinha dessa lista, né? Já foram 5 séries, ainda faltam umas 5 mais assistidas, que eu sei que vocês sabem quais são as primeiras, eu tenho certeza disso, mas antes de eu chegar nessa parte, queria falar para você ir lá conhecer o Instagram da Bia, minha esposa, no @mariapontilhada. O que é esse Instagram? É o Instagram profissional, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa de The Mentalist que eu tô usando, série essa que inclusive, infelizmente não está na Netflix, mas que é uma ótima série que eu recomendo aqui pra vocês também. E lá nesse Instagram você vai ver vários trabalhos que ela faz, como esse, é tudo bordado à mão, tudo feito por encomenda, ela entrega pra todo o Brasil e faz várias referências de séries como essa de The Mentalist que eu tô usando. Ela tem umas de Stranger Things que são lindas que ela já fez e de várias outras séries, filmes, músicas, desenhos, contorno de foto pra imortalizar momentos, em bastidor também pra dar de presente, pra entrar no casamento. Mano, é só trabalho lindo. Ela coloca o coração e muito carinho em cada um dos pedidos que chega até ela nesse Instagram, porque ela atende pelo Instagram mesmo. Então se você tiver interesse, é só mandar uma mensagenzinha na DM que ela te atende por lá. E que inclusive nesse momento que você está assistindo esse vídeo, né, aqui no comecinho de abril, tem pouco tempo para você fazer pedido, porque para quem não sabe, a Bia tá grávida, a Bia é minha esposa, e logo ela vai parar de trabalhar. Ela só vai receber encomendas até o início de maio. Então se você já conhece o trabalho dela e tem vontade de pedir, se você ainda não conhecia, mas te surgiu uma pequena vontade, o momento é agora. Corre e faz o seu pedido para você não perder essa oportunidade, porque depois que ela parar, ela vai ficar uns 3, 4 meses sem trabalhar. E aí não adianta chorar e falar que eu não avisei, tá bom? Então vai lá seguir o trabalho dela, mesmo que você não for comprar. Mas vai lá seguir para prestigiar, que tenho certeza que você vai gostar bastante. E aproveita que você vai estar indo pro Instagram, me segue também, Minha Vida é uma Série, underline no finalzinho, que tá saindo muito conteúdo legal por lá. Então agora que você já foi lá seguir nós dois no Instagram, vou continuar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever, agora com a quinta posição dessa lista, que é a série Sex Life. Eu não sei se fala Sex Life, ou Sex Slash Life, ou Sex barra Life, eu não sei como é que fala, porque são coisas diferentes, é tipo separando sexo e vida, porque vocês vão entender. Essa série conta a história de uma mulher que ela é casada, ela tem 2 filhos pequenos, ela é muito feliz e realizada com a vida dela, é uma mulher profissional e tal, só que ela leva uma vida muito normalzinha com o marido dela, que ela ama, que ela não se imagina sem, com os filhos que ela ama também, mas ela começa a relembrar do namorado que ela teve antes desse casamento, há muitos anos atrás, que ela vivia uma vida louca, né, viajar, vai fazer um monte de coisa que dava na telha e tal, e ela começa a ter saudade dessa época, né, que ela vivia uma vida mais intensa, e não uma vida tão segura, num patamar tranquilo ali, calmo e rotineiro, como ela vive hoje. E aí ela começa a escrever, como se fosse um diário, um blog, eu não entendi muito bem, mas começa a escrever as histórias dela, de quando ela estava nessa época, começa a meio que fantasiar muita coisa, o marido dela descobre, e aí dá umas tretas, e aí ele meio que começa a se envolver nesse mundo dela, porque ela tem saudade, ela quer voltar a viver a vida desse jeito. E aí o marido dela meio que se envolve e vai junto com ela, mas isso causa problemas nos casamentos deles e tal. É uma série que, assim, muita gente gosta, eu já ouvi falar muito bem, mas que apesar disso tem apenas 23% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e do público apenas 35%, apesar da galera que eu já ouvi falando bem. Ela tá empatada com Stranger Things e já foi assistida por 67 milhões de contas também. E assim, eu não sei o que dizer pra vocês, porque me parece uma história interessante, o trailer é bom, a sinopse é boa, mas as porcentagens de crítica dela estão incrivelmente ridículas. Acho que as piores notas que a gente vai ver aqui nessa lista. Então, assim, não sei, confio em vocês, porque vocês que me assistem eu sei que tem gosto bom. Então, se você já assistiu, quando chegar no final desse vídeo que você for me falar quais que você já viu, me conta se Sex Life vale a pena ou se ela engana, ou por que ela é ruim. Por que tanta gente tá desaprovando essa série? Eu tô muito curioso. Agora, a próxima da lista, eu quero ver quem já assistiu e se vai reconhecer antes de eu revelar, cantando apenas uma musiquinha, que é o Dê um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh. Essa é a música que fica na cabeça de qualquer um que assiste The Witcher, uma série original da Netflix, protagonizada pelo Henry Cavill. Eu não faço ideia se eu pronunciei o nome desse homem bonito da forma correta. Bonito? Não, bonito sou eu, né? Esse cara é um gato, um deus grego, né? Uma escultura humana, basicamente. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu já vi ele pessoalmente numa entrevista de coletiva de imprensa que eu fui. Mano, o cara é mais bonito pessoalmente do que nas séries, viu?
Garanto pra vocês. Bom, The Witcher, que já tem 2 temporadas no catálogo, ela já dá uma distanciada das séries anteriores bem bacana, porque ela foi assistida por 76 milhões de contas, 9 milhões a mais do que a série anterior, e ela tem uma aprovação de 81% da crítica e de 75% da audiência, que não é um número tão grande quanto algumas que a gente já viu, mas também não é um número baixo não, é um número bem bacana pra gente, no mínimo, dar uma chance. O Henry Cavill nessa série, ele é o protagonista, como eu já falei, e ele tá na pele do Geralt de Rivia, que é um bruxo que é caçador de monstros, porque é basicamente a função de um bruxo nesse mundo, que não são tantos bruxos assim que tem, mas a função de um bruxo é meio que um vigilante. Ele sai matando uns monstros por aí que coloca outras criaturas e outras pessoas em perigo. Só que a gente sabe muito bem, né, que não importa quantos monstros surjam um dia no planeta, né, se o misticismo for real, o ser humano sempre vai ser o pior deles, e a gente vê um pouco disso na série também. E aí na história do Geralt, ele acaba se encontrando com outras 2 personagens que são muito importantes também para a história, que é a Yennefer, que é uma feiticeira muito poderosa, a gente vê um pouco da história dela também, e da Ciri, que é uma princesa? Mo? Princesa. A Ciri é uma princesa, uma criança ainda, que também tem a sua história desenvolvida. Então são 3 personagens que a gente acompanha em tempos diferentes até o momento que eles se encontram na primeira temporada. E cara, é uma série que é muito legal. Eu não assisti a segunda temporada ainda, porque eu tava sem tempo quando lançou e porque eu ainda tô sem tempo no caso, mas de certa forma também porque eu acabei esquecendo, porque eu pus na minha lista de prioridades um pouco mais pra trás. Mas é uma série muito legal que eu curti pra caramba assistir a primeira temporada, e que se você ainda não deu uma chance, talvez esse seja o momento. Também já passou o hype, a segunda temporada já veio, já hypou de novo, já caiu de novo, então agora é o momento pra você assistir essa série e se juntar às mais de 76 milhões de pessoas que viram também. Porque agora a gente chegou no nosso pódio de séries da Netflix, e que dessas 3 que eu vou falar agora, eu já assisti 2 e posso garantir que, não sei se merecidamente, mas que dá pra entender o porquê que elas estão aqui. O terceiro lugar, que é justamente o que eu não vi, é Lupin, ou Lupin, Lupin. Eu não sei como é que pronuncia porque eu não sei falar francês. Não sei nem falar inglês, não sei nem falar português, quanto mais francês. Mas Lupin, vamos falar dessa forma, que é como se escreve, foi assistido também por 76 milhões de pessoas, assim como The Witcher. Só que, como a Netflix pôs ela em terceira, talvez tenha os números quebrados ali, esteja um pouquinho a mais. Então você, se assistir mais The Witcher, você pode colocar, né, trocar essas posições, ou se você for assistir Lupin, você pode distanciar um pouco isso. Ela tem uma aprovação muito bacana aí, com 97% da crítica e 78% da audiência lá no Rotten Tomatoes, que são números muito bons. E ela conta a história do Arsène Diop, eu não lembro como é que pronuncia o sobrenome dele também, que também é francês, é uma série francesa. E ela já tem 2 temporadas no catálogo, mas conta a história dele e que ele usa uma história francesa, né, um conto francês ali de um livro de um cara chamado Lupin, que era um ladrão, tipo, muito inteligente e que, né, tinha várias histórias dele e tal, um livro de mistério, uma história de mistério lá francesa. E aí ele se inspira nisso e começa a usar meio que esse nome também para poder fazer vários roubos, fazer várias coisas, só que tudo isso é para poder se vingar de coisas que o pai dele sofreu injustamente, foi morto e tal, e desde que ele era criança. Então ele cresceu, estudou muito a vida do Lupin, todos os livros, todas essas coisas, para poder ser habilidoso o suficiente para se vingar das pessoas responsáveis por fazer o pai dele passar tudo aquilo que ele passou quando ele era criança. E, mano, é uma série muito legal. Eu já assisti o primeiro episódio, eu não sei porque que eu não continuei, porque ela é curtinha, acho que 5 episódios só por temporada. E é muito legal. Então dá pra entender o porquê que ela tá aqui, mano. Até por ser curta também. Você consegue assistir a primeira temporada em um dia, a segunda no outro, ou todas no mesmo dia. Se for um fim de semana, se tiver com um dia inteiro livre, cara, dá uma chance, assiste Lupin, é muito legal. E eu tô falando isso pra mim mesmo também, porque eu preciso realmente assistir todas as temporadas, todas as 2 que tem. Então, assim, entendo porque tá aqui e gostaria de saber de vocês também, quem de vocês já assistiu, ou se você não assistiu também, porque foi uma série muito hypada quando lançou, já baixou, dá pra dar essa chance agora também. Indo agora para o segundo lugar, uma série original da Netflix que adaptou livros e foi produzida pela Shonda Rhimes, Shonda Land, Bridgerton, que recentemente chegou com a sua segunda temporada no catálogo, mas esses números que eu vou falar agora são apenas referentes à primeira temporada. Bridgerton foi assistida por nada menos do que 82 milhões de pessoas, de contas diferentes, e tem uma aprovação de 82% da crítica e 77% da audiência, de novo, referente à primeira temporada. E ela faz a adaptação dos livros de Bridgerton também, que cada livro conta a história de um filho diferente. Por quê? É uma família... Desculpas aos fãs de Bridgerton que são muito fanáticos, eu espero não falar besteira aqui. Se vocês fizerem, é só corrigir nos comentários e fica tudo bem, tá bom? Mas ela conta a história ali de uma família que tem 8 filhos, se eu não me engano, homens e mulheres. E a filha mais velha, a mulher, ela tá em busca de um casamento. Na verdade, não é ela que tá em busca
Ou ela tá em busca de casamento, sim? Agora me falhou. Mas a família quer que ela case, porque é uma série que se passa no século sei lá qual, no século passado aí, alguns séculos pra trás. Então tinha todo aquele negócio de que a mulher tem que casar num bom casamento, de duas famílias com muito dinheiro, pra juntar o dinheiro das duas e ficarem ainda mais poderosas, todo esse negócio. E como ela era mais velha, ela era a primeira que tinha que casar. Então ela começa a ir atrás de um marido, mas né, ela tem vários pretendentes ali e tal, ela é muito requisitada, mas ela não queria casar só por dinheiro também, e aí um dos pretendentes dela é o Duque de Hastings. Enfim, o Duque, que é um cara também que é muito poderoso, tem toda uma história, tem todo um dinheiro, mas que é um cara que tá cagando pra esse negócio de casamento. Ele não quer essas coisas. Ele tem toda uma história muito difícil também referente à família dele. Só que de alguma forma as pessoas meio que tentam juntar os dois e ela também não quer casar com ele. Porque ela percebe que ele não gosta dela, ela não gosta dele, e eles não se gostam, eles não queriam fazer isso, mas eles veem ali uma oportunidade de fingir que estão se gostando para as pessoas meio que largar um pouquinho do pé deles. Então, nesse de fingimento, eles acabam se gostando de verdade e passam por várias coisas, várias dificuldades, enfim. É uma série que é muito legal. Eu assisti a primeira temporada que conta essa história. A segunda temporada agora conta sobre a história do irmão da Daphne, essa que eu falei agora é a Daphne. Então agora a gente vê a história do irmão dela, que é o Anthony. E cada temporada vai falar de um irmão, aparentemente, porque é assim que acontece com os livros. Cada um dos livros conta a história de um dos irmãos também. Só que pelo que eu vi, uma entrevista da Shonda, não sei se é real, que ela não vai fazer a série na ordem cronológica dos livros. Então ela vai mudar muita coisa, inclusive a segunda temporada é muito criticada pelos fãs dos livros, porque mudou realmente bastante coisa por lá. Então aí eu já não sei dizer, eu ainda não assisti a segunda temporada, preciso inclusive, mas assim, é uma série que me surpreendeu muito, porque não é o estilo de série que eu assisto. Série antiga e de romance, não é. Eu gosto de romance, eu gosto de séries antigas, mas uma série que junta os dois, eu não sei se eu não vou dizer que eu nunca tinha assistido, mas realmente não é o tipo de série que eu assisto. E mesmo assim eu fui lá, dei uma chance, cara, me surpreendi. Porque ela tem também um negócio, né, um a mais aqui nessa primeira temporada, que é a Lady Whittleston. É uma mulher que tem um nome difícil pra caramba de falar, Whistleton. Não sei, é uma mulher que tem um nome difícil de falar, que é uma fofoqueira, uma gossip girl dos séculos passados. Através de cartas no jornal, através de um jornal que tem lá na cidade, ela conta várias fofocas que acontecem com um monte de gente e ninguém sabe quem é essa mulher. Então é basicamente um gossip girl da Idade Média, vamos colocar assim. Que eu não sei se é a Idade Média também. Só falei um termo para vocês terem noção que se passa no tempo antigo. Então, eu acabei de ler aqui no roteiro rapidinho e eu já tinha essa informação, mas tinha esquecido. A série se passa no século XIX, então não é tão antigo assim quanto eu imaginava, mas é antigo. Ou seja, mesmo que não seja o seu tipo de série, se você tem uma curiosidade de saber o porquê que ela já foi assistida por mais de 80 milhões de pessoas no mundo inteiro, de contas no mundo inteiro, porque muitas pessoas assistem na mesma conta, então vale a pena de repente dar essa chance agora que tá começando a baixar o hype de novo, agora que a segunda temporada já tem umas semanas aí que foi lançada, talvez esse seja o momento. Assistir 2 episódios ali e ver o que você acha. Se você nunca tiver assistido, né? Porque se você já assistiu, você coloca aí na continha pra me contar, agora que a gente tá chegando no final do vídeo, porque chegamos nela. O primeiro lugar do pódio da lista, a mais assistida da história da Netflix e de muito longe, muito distante do segundo lugar, que foi Round 6, ou Squid Game, também é o nome em inglês. E eu sei que já deve ter gente comentando aí, não é Round 6, é Round 6, porque é no Brasil... Ah, vai cagar. Round 6, ela foi assistida por nada menos do que 142 milhões de contas no mundo. Mano, vocês têm noção que é quase o dobro do segundo lugar? Vai ser muito difícil uma série tirar esse primeiro lugar de Round 6. E sabe o que é mais doido? Todas essas séries que eu falei pra vocês, elas tiveram um momento de hype quando chegaram no catálogo. Todas elas. Mas dava 1, 2 semanas, 3, no máximo, ela já começava a diminuir o hype. As pessoas começavam a parar de falar. E eu também não sou uma pessoa que vai na modinha, que vai assistir junto com todo mundo. Eu também sempre espero passar um pouquinho, porque às vezes o ânimo das pessoas cria altas expectativas em mim, e eu acabo me decepcionando. Então eu prefiro esperar um pouco. Eu fiz assim com Bridgerton, eu fiz assim com Stranger Things, eu acho que eu fiz assim com Stranger Things também. Com o Gambito da Rainha, eu também acabei assistindo depois, e foram séries que me surpreenderam, porque eu fui com a expectativa normal. Só que Round 6, cara, ela lançou, e aí todo mundo falava o tempo todo que eu tinha que assistir, e eu, mano, depois eu vejo, tá no hype, daqui a pouco passa essa onda, e não passou. Ficou tipo 2, 3 meses as pessoas falando todo dia dessa série. Eu falei, mano, não é possível. Não é possível que essa série é tão boa assim. Eu falei, vou ter que assistir, porque tá todo mundo não para de falar e não para de encher meu saco pra assistir também. Fui lá e vi e quebrei minha cara que eu deveria ter visto antes, realmente, porque eu já fui com a expectativa alta. E mesmo assim, foi uma série que eu curti
pra caramba de ter assistido. Ela merece esse lugar aqui porque também a sua aprovação é relativamente alta. Ela teve 94% de aprovação da crítica e 83% da audiência. Que, diga-se de passagem, por ter tanta gente que assistiu, né, nessas 142 milhões, fora as pessoas que assistiram pirata e foram lá no site e aprovou, 83% é gente pra caramba que a gente pode colocar aqui nessa conta. Então, sim, mano, é uma série que vale muito a pena assistir. Se você não deu essa chance, agora sim o hype tá baixo. Vai lá, dá uma chance, assiste só o primeiro episódio. Eu duvido que se você assistir o primeiro episódio, você nunca viu, assistir o primeiro episódio e não gostar, e não quiser assistir os outros, mano, você é uma pessoa esquisita. Eu posso, porque não é possível. O primeiro episódio é realmente muito chocante quando chega mais pro final ali e faz a gente querer continuar assistindo. Não tem como. Tanto que a prova tá aí, né? 142 milhões de pessoas assistindo. Tá, Luke, mas você tá falando pra caçamba aqui e não falou do que a série se trata ainda, caso alguém neste planeta não conheça. Round 6, ou Squid Game, conta a história, é um jogos vorazes da pobreza. É um Big Brother da morte, é um jogos mortais. Junta tudo isso e vai pra história aqui da série, que foi produzida na Coreia do Sul, inclusive. Ela conta a história de um cara que começa a recrutar pessoas pobres. Mas não é que é pessoa pobre, é uma pessoa que tá muito ferrada na vida, que tá com umas dívidas, tipo, milionárias e que não tem como sair da condição que tá. Então o que esse cara faz? Ele vai até essas pessoas e fala, mano, eu tenho uma oportunidade pra você participar de um jogo, e se você ganhar, você vai ganhar, tipo, milhões e milhões de wons, que é a moeda deles lá na Coreia do Sul. E aí eles ficam meio assim, falam, mano, eu não tenho, né, uma expectativa aqui de como é que eu vou sair, eu não tenho boas visões pro meu futuro, não sei de onde que eu vou tirar dinheiro, então eu vou lá ver como que é esse jogo aí. Nesse jogo, todo mundo que chegar até o final, são 6 fases, né, por isso que é Round 6, né, são 6 rounds ali, que a pessoa tem que passar, né, ser aprovada naquela prova, para conseguir chegar até o final e ganhar o seu prêmio. E o prêmio vai ser dividido para todo mundo que chegar até o final. O que eles não sabem, não ficam sabendo, só sabem depois que chegam no jogo, é que se você não passar de alguma fase, você morre. E aí, você iria num jogo para ganhar milhões de reais, mas que se você perder, você morre? É complicado, né? Não importa a dívida que você esteja, é muito complicado, mas eu também não vou julgar aqui quem está nessa situação e arriscaria a própria vida para conseguir ganhar esse dinheiro. Eu não estou nessa situação, não vou julgar ninguém que faria isso. Então esse plot, nessa história aqui de Round 6, é um negócio que gera muita tensão quando a gente está assistindo. Porque a gente está vendo ali e a gente sabe que a galera vai morrer se elas não passarem. Então a gente fica tipo, caramba, será que eles vão passar? Será que eles não vão? Não sei o que, do nada um tirão na testa porque ela não conseguiu, tá ligado? Ou na própria prova ela acaba morrendo. E vai acontecendo várias coisas, alianças entre pessoas para se ajudarem, e outras pessoas sabotando o jogo de outras também. Você fala, que filho da mãe, que não sei o que, sabe? Você fica nessa tensão, torcendo por uns, com raiva de outros, depois você troca e fala que outros mereciam ter perdido mesmo e que tá tudo bem. Sabe, mano, é muito legal. E ela é rápida, tem pouquinho episódio na primeira temporada. Então faça um favor a você mesmo ou você mesma. Se você ainda não assistiu Round 6, vai na Netflix, dá play, só no primeiro episódio. Se você assistir o primeiro episódio e não gostar, você volta aqui e fala, Luke, você não sabe de nada porque essa série é ruim. Beleza? Pode fazer isso, não tem problema não. Mas, se o contrário acontecer e você gostar, você vai voltar aqui também pra poder me falar que gostou. Fechou? Que eu tava certo. E assim, a gente chega no final dessa lista das 10 séries mais assistidas do catálogo da Netflix. E agora que chegamos no final, que você fez a sua contagem, me conta aqui quais delas você assistiu. Não quer falar todas? Só fala uma quantidade. Se não quiser escrever todas, só fala uma quantidade. Fala, dessas 10 aí eu assisti 4 e falta 6. Tá bom, já é alguma coisa para eu ter uma noção de como é que tá a lista de vocês das séries mais assistidas. Se vocês estão no bondinho dos hypes ou se você é das pessoas que preferem as séries menos populares. Deixa aqui nos comentários, não me deixa falando sozinho e não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha para se inscrever. E vem outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Me conta aqui também se você gosta desse tipo de vídeo, de listas, de séries e tal, e quais outros tipos de listas que eu posso trazer aqui também nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!